Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. Essa aqui é a nossa casa de oração, onde aqui viemos em busca do refazimento físico e espiritual. E para conseguirmos aquilo que viemos em busca, é necessário que estejamos harmonizados com o ambiente. E isso se faz pela prece. Então iniciemos os nossos trabalhos, nos recolhendo na prece e orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E como fazemos todas as quintas-feiras, nesse momento vamos fechar os nossos olhos, e em pensamento vamos nos dirigir até nossos lares. Vamos percorrer cada cômodo da nossa casa. Vamos percorrer cada canto do nosso lar. Vamos também pensar naqueles irmãos que lá ficaram, nossos cônjuges, pais, filhos, familiares, amigos, as pessoas que nos auxiliam nas tarefas do dia a dia. Que todos possam receber as energias salutares deste ambiente. E voltando aqui ao Círculo da Luz, nós vamos ver a lição do Evangelho que está no capítulo 15, no item 1. Que diz: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes.
Dirá em seguida ao que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Esta passagem está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Meus irmãos, quando nos perguntamos, qual é a tua religião? Ou qual é a doutrina que você segue? Nós estufamos o peito, fizemos que nem pombo assim, eu sou espírita. Só que a doutrina espírita, como diz o título aqui do capítulo 15, ela tem um lema, que é fora da caridade não há salvação. E nós viemos para a casa espírita, preocupados muitas vezes em dar assistência aos desencarnados, e esquecemos que à nossa volta há milhares de irmãos necessitados, cruzando o nosso caminho todos os dias, e nós os ignoramos. Ignoramos as suas necessidades. E às vezes, por sermos espíritas, ainda dizemos: ele precisa passar disso nessa encarnação. É prova que ele está cumprindo, deixa sofrer. Os irmãos já pensaram se Jesus tivesse esse pensamento conosco? Quando Deus chegou e disse: Jesus, desce lá na terra e ajuda aqueles filhos. Ajuda-os a progredir, mostra o caminho. E Jesus dissesse: eu não, que se vire. E ele veio como exemplo, não só trazendo os ensinamentos, mas também da prática da caridade. E depois dele, vieram outros espíritos elevados que também nos mostraram esse caminho. Espíritos que saíram da sua zona de conforto e foram se dedicar ao próximo. Na segunda-feira, teve aqui o nosso irmão Jones Elias, de Tubarão, e que ele fez uma colocação interessante. A gente começa a fazer o bem meio que por obrigação, meio que por uma moeda de troca. Mas aquilo depois traz assim um bem-estar tão grande, uma satisfação tão grande que vicia. E depois que nós nos acostumamos a fazer o bem ao próximo, e que a gente deixa escapar uma oportunidade, muitas vezes nós ficamos nos cobrando: poxa vida, eu podia ter ajudado e não fiz. E os espíritos nos dizem muitas vezes que boa parte dos nossos irmãos desencarnados não sofrem pelo mal que fizeram quando chegam no mundo espiritual, mas sofrem quando começam a refletir no bem que deixaram de fazer. Poxa, eu me comprometi a ajudar, eu tive condições, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, e não fiz, e ficam se cobrando. E é esse o suplício eterno que Jesus se refere no Evangelho. Então, meus irmãos, quando nós viemos aqui
Para a Terra nós viemos com um propósito. E também o Espiritismo nos diz que mais será cobrado a quem mais for dado. E nós que estamos frequentando a casa espírita, nós que nos dizemos cristãos, espíritas, não vamos ter nem a desculpa de dizer, mas eu não sabia que era assim. Então que aproveitemos para o nosso próprio bem cada oportunidade de auxílio que tivermos em relação ao próximo. Porque, como disse a passagem do Evangelho, quando fizemos a um dos necessitados, é ao Cristo mesmo que estamos fazendo. E que a paz de Jesus, nosso Mestre, nos envolva hoje e sempre. E na noite de hoje, nós temos como palestrante nosso irmão Roberto. O nosso irmão Roberto, trabalhador do Seara de Jesus. Vamos enviar as nossas melhores vibrações para que ele encontre facilidade para trazer o tema que preparou para nós. Fique à vontade, Roberto. Muito boa noite a todos. Boa noite, irmãos encarnados, irmãos desencarnados. Boa noite aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Em primeiro lugar, manifestar obrigatoriamente a gratidão por mais essa oportunidade de trabalho, valiosa, valiosíssima, por poder estar aqui, poder ter tido a oportunidade de preparar um material que faz todo sentido e que rogo a Jesus possamos levar a efeito e que ele seja uma semente no coração de todos, do palestrante e de todos que nos assistem. O tema da noite de hoje diz respeito de forma direta a toda aquela problemática envolvendo os nossos sentimentos. Como percorrer os caminhos de um planeta em ebulição se não enxergamos a estrada direito? Como planejar e realizar uma jornada se não conseguirmos ver quem somos e que tipo de sentimento alimentamos dentro de nós? Então, meus irmãos, que as bênçãos do Mestre Jesus sejam as águas que lavem nossos olhos e nossos corações e que nos permitam, então, enxergar, finalmente começar a enxergar a realidade da vida, realidade de nossas existências. O tema da noite de hoje proposto, ele foi buscado, a fonte dele foi uma das inúmeras e saborosíssimas histórias do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Chico Xavier, o médium, um instrumento de mais de 400 obras, mais de 400 pérolas que estão ao alcance de todos nós e que gerariam, meus irmãos, e que são, de fato, conteúdo para estudo de nossa parte por 200, 300, 500 anos, tamanho volume de informações sublimes que apresenta, e nesse momento rendemos graças a Deus por sermos imortais, porque teremos tempo para aprofundar o estudo dessa obra do Chico, que é tão importante. Ele nos traz histórias realmente fantásticas. Aqui procuraremos ilustrar na noite de hoje, diz respeito justamente ao título da nossa exposição, o custo da mágoa. O custo da mágoa. Chico tem passagens realmente memoráveis durante a sua trajetória nesse planeta, aqui conosco, aqui pertinho, no nosso país. Ele tem alguns exemplos fantásticos realmente a nos apresentar. E esta história que vamos compartilhar
com as minhas palavras, com as nossas palavras, com as nossas emoções, ela ilustra e muito uma dificuldade que todos nós temos, todos, esse expositor, quem nos assiste, temos essa dificuldade e precisamos lidar com ela. A questão do manter dentro do nosso peito, da nossa alma, do nosso coração, sentimentos nada construtivos, de mágoa, de impaciência, de discórdia, de intolerância, todos esses vícios, esses sentimentos nada bons que nós vemos alcançarem os nossos lares pelo noticiário televisivo, por jornais, pela internet, que vem realmente nos mostrar o quão magoado encontra-se o nosso mundo, o quão intolerante ele se encontra, o quão sem gentileza se encontra o nosso planeta hoje em dia. A impaciência, a intolerância, as discussões, as rixas, as discórdias, infelizmente permeiam a nossa sociedade. Mas, e por isso a riqueza e a gratidão por essa oportunidade de hoje, existe um antídoto, existe o contraveneno, existe o remédio para isso. E cabe, está na mão de cada um de nós sermos irradiadores deste remédio, desse contraponto à mágoa, a todo sentimento de discórdia, de brigas, de dissensões, de tristeza que o mundo possui no dia de hoje. Aliás, que o mundo possui já há bons séculos. Mundo de expiação e provas que estamos em plena vivência. Então, Chico tem uma história realmente fantástica e que vai ilustrar muito bem. Chico Xavier tinha um carinho muito grande, tem um carinho muito grande, o verbo é no presente, pelos animais. Ele tinha um cão, tinha alguns cães consigo em Uberaba, sempre teve esse apreço pelos animais. E em determinado momento da trajetória do Chico, um cão, um cachorrinho dele, passava por uma enfermidade muito difícil, muito complicada, que fazia o cãozinho sofrer e que demandava da parte do Chico uma atenção grande, muito grande, no sentido de cuidar daquele animalzinho, cuidar daquele irmão nosso. É um irmão. São os seres ditos inferiores da criação, nossos irmãos. Então, Chico, os irmãos aqui presentes têm uma ideia de como era forte, pesada a rotina do Chico, começando muito cedo, terminando muito tarde, no atendimento às almas, no atendimento às pessoas que visitavam, que buscavam apoio, buscavam consolo, no exercício da caridade, no exercício da iluminação das almas, as palestras, as falas, tudo que dizia respeito ao trabalho incansável de Chico Xavier. Então, uma pessoa muito próxima ao Chico e que convivia, tinha convivência naqueles tempos de lutas, havia reparado em como o Chico, primeiro, trabalhava muito, Chico era um exemplo de trabalho, de entrega, de caridade em relação ao próximo. E com tudo isso, e com toda a carga de cansaço que isso gerava, de fadiga natural, Chico era um ser humano, como todos nós, ele ainda encontrava tempo para, depois de longas jornadas diárias, cuidar do seu cãozinho. Ele acordava mais cedo ainda, com frequência, e dava o alimento, dava o remédio para aquele animalzinho. Aí uma pessoa, olhando todo aquele cenário, um irmão nosso, como todos nós, como seria eu, como seria qualquer um de nós, percebendo aquele cenário de entrega, de trabalho do Chico, ainda o carinho que ele dispensava para aquele animalzinho, esse irmão pensava consigo mesmo: pobre Chico, tem tanto trabalho para executar, a jornada dele era tão longa, diariamente, não conhecia domingos, feriados, ele se entregava realmente ao trabalho e ainda parava, dedicava um bom tempo da sua jornada para cuidar daquele cão. Aí essa pessoa, o que ela fez? Ela resolveu ajudar o Chico com essa história.
Não, eu preciso fazer alguma coisa e vou tentar minorar, minimizar o cansaço dessa alma tão nobre, missionária do Chico. O que fez então esse irmãozinho? Resolveu que ia eliminar a vida do cão. Matou o cãozinho do Chico. Sim. Por que eu digo que essa pessoa tomou uma atitude que seria a atitude minha, criança espiritual, crianças espirituais que ainda somos, no intuito de ajudar, acaba tomando uma atitude como essa? Não pensou bem, enfim, e acabou cometendo o ato. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Um coração tão cheio de amor pelo próximo, pela natureza, como o do Chico, naturalmente se encheu de tristeza, se encheu de mágoa. Vejam a conexão com o tema da exposição da noite. Se encheu realmente de sentimentos mais pesados, mais tristonhos. Afinal de contas, ele amava aquele cãozinho. Ele era o parceiro, estava sempre com o Chico para lá e para cá. E isso, então, foi crescendo dentro do coração do Chico. Foi crescendo. E aqui um parênteses importante, meus irmãos, para falar o seguinte. Mas aí o expositor vai trazer um exemplo envolvendo Chico Xavier. Uma alma que está, digamos, bastante melhor colocada evolutivamente do que nós. Poderemos alcançar exemplos como esse? Sim, poderemos alcançar exemplos como ele. Não esqueçam a questão 625 do Livro dos Espíritos, que pergunta: qual o modelo a ser seguido por todos nós, toda a humanidade? E a resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então, essa comparação, é interessante que trazermos esse tipo de história, porque podemos sim nos espelhar, podemos sim buscar exemplos e aplicá-los imediatamente no nosso dia a dia, sem medo de errar. E se errarmos, amanhã nasce um novo dia e teremos mais uma oportunidade para acertar. Feito esse pequeno parêntese, para que todos nós fiquemos imbuídos dessa energia de buscar realmente esses exemplos de superação, vamos seguir em frente. Então Chico, com o coração manchado, digamos assim, por aquela mágoa, por aquela saudade, pelo amor ferido em relação a um serzinho que teve a sua vida eliminada, começou então a, naturalmente de forma involuntária, a prejudicar o trabalho mediúnico. Quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi o Emmanuel, o mentor espiritual, nosso querido Emmanuel. Abordando o Chico numa determinada circunstância, Emmanuel comentou com ele: Chico, nós estamos tendo alguma dificuldade de aproximar de você, de executar os trabalhos mediúnicos, os trabalhos de amor, de caridade que temos que levar aqui todo santo dia, atendendo a tantas e tantas pessoas. E aí o Chico se surpreendeu. Mas por quê? Por quê? O que está vendo? O que eu posso fazer para ajudar? O porquê essa dificuldade? E aí Emmanuel relatou que no coração do Chico, vejam só, comecem a fazer, meus irmãos, a conexão com o custo da mágoa. E comecem a introjetar a necessidade de pensarmos, buscarmos pelo autoconhecimento, eliminar de uma vez por todas toda e qualquer mágoa e discórdia que tenhamos no coração. Mas sigamos em frente na história. Emmanuel então alertou o Chico: Chico, você está com manchas escuras no seu coração. E nós sabemos por quê. Foi porque você está profundamente triste, magoado, de luto, com saudades do seu cãozinho que teve esse fim inesperado e inusitado. Então, qual a solução para um problema como esse? Percebam então, meus irmãos, como um sentimento não tão nobre, como um sentimento mais negativo, mais obscuro, mais pesado, como ele tem efeitos sobre a nossa alma e, por consequência, ele vai ter efeitos também, adivinhe, sobre o nosso corpo. O corpo físico de carne vai sentir
e pode traduzir esse sentimento de mágoa, de discórdia, essa intolerância, essa impaciência, enfim, pode traduzir na forma de uma enfermidade física. Sim, isso pode acontecer. Então, toda atenção ao alimentarmos qualquer sentimento mais complicado nesse sentido. Mas, seguindo em frente aqui, Emmanuel, então, busca a solução para esse problema envolvendo essa passagem na vida do Chico. Emmanuel busca essa solução que foi oferecida por alguém. Foi oferecida por alguém. E transmitiu, então, Emmanuel ao Chico. Chico, faça o seguinte, descubra, vá conversar com essa pessoa que cometeu esse ato, que tentou ajudar dessa forma, descubra com ela qual é o desejo, o que ela mais deseja, o que ela mais anseia na vida dela. E providencie isso para ela. E o Chico foi atrás dessa decisão, não sem antes se surpreender. O Chico teria dito, mas como, Emmanuel? Ela acabou de cometer o que cometeu, e como é que eu vou então fazer esse movimento de buscá-la e oferecer a ela algo que ela deseja muito, que necessita muito? Tudo bem. Emmanuel, com seu poder de convencimento, fez então naturalmente o Chico executar esse movimento. Então, meus amigos, Chico descobriu que esta pessoa precisava, e o que ela necessitava era nada mais, nada menos que uma máquina de costura. Ela tinha um anseio, ela tinha um objetivo, um projeto de vida que envolvia a costura, e ela não tinha uma máquina. E máquinas de costura naquele tempo eram extremamente caras. E o Chico, então, surpreso com essa alternativa e estimulado por Emmanuel a seguir em frente com o plano até o fim, comprou a máquina. Comprou a máquina de costura bastante cara e pagou em N prestações, usando o seu salário baixinho, a sua aposentadoria, e, enfim, adquiriu a máquina e foi entregar a máquina para esta pessoa. Foi cara. Então, imaginem, o Chico, nosso querido Chico, com aquele sentimento no coração ainda de perda, pulsando, batendo forte, foi até lá, abordou essa pessoa. Meu irmão, vamos conversar. Aquele jeitinho do Chico, né? Aqui eu te trouxe algo que você deseja muito, me entregou aquela máquina e foi uma festa, foi um sentimento muito bom, muito bacana, que fluiu daquele encontro. E naquele momento, vejam só, vejam a profilaxia, tratamento da mágoa. Naquele momento, um raio de luz muito forte saiu do coração daquela pessoa e atingiu o coração do Chico, em cheio. Um raio de luz saneadora. Aquela luz, ela limpou toda aquela mancha escura que tinha de mágoa no coração do Chico. Limpou tudo. E aí o Chico entendeu. E aí nós aqui, na noite de hoje, esse é o objetivo, e rogo a Jesus que essa mensagem seja entregue e seja plantada e seja cultivada no coração de todos, inclusive no meu. O tratamento que precisa ser dado em relação a sentimentos como a mágoa, como a discórdia, como uma briga, um desentendimento, e isso em qualquer esfera das nossas vidas. No trabalho, na família, uma arena de lutas tão presentes, tão fortes, nos relacionamentos, no ambiente escolar, nos ambientes religiosos, em todo e qualquer lugar onde houver uma pitada ou grandes porções de mágoa, aí está uma solução para os problemas. O perdão. O perdão. O abraçar aquela pessoa que cometeu aquele ato, que nos agrediu, e todos nós já fomos agredidos em algum momento de nossas vidas, assim como também, vamos colocar o dedo nas consciências, também nós, em diversos momentos, também já agredimos.
E aí, então, nesse momento, meus irmãos, é importantíssimo. Lembram quando mencionamos que Emmanuel buscou essa solução junto de alguém para tratar de um problema de discórdia, de mágoa, de discussão? Essa solução é de ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Ele nos ensinou como devemos fazer para resolvermos o problema da mágoa. Como devemos agir para que possamos eliminar as manchas escuras do nosso coração em relação a um outro irmão que nos atinge negativamente, fazendo pelo próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse para conosco. E aí Emmanuel, de novo, aparece para o Chico, nas conversas maravilhosas que eles entretinham, e disse assim: viu, Chico, viu só? A solução para esse problema da máquina de costura e do cãozinho que foi eliminado do planeta, não fui eu que dei, foi Jesus. Jesus foi o autor da solução. E aí, meus irmãos, percebam como nós, assim como Chico, podemos sim buscar o caminho da redenção dos nossos problemas, o caminho da solução de nossas divergências em relação àqueles que nos cercam, e como temos diferenças de opinião, de comportamento, de entendimento da vida em relação a muitos que nos cercam, como podemos buscar essa solução de uma forma simples, direta, aplicando os ensinamentos do Cristo. E assim como essa, meus irmãos, e aí as redes, a internet nos fornece um estoque imenso de conteúdo bom, de conteúdo sublime, assim como este, inúmeras histórias envolvendo Chico, inúmeras histórias que não fogem 1 milímetro dos trilhos da doutrina espírita, que podemos sim buscar nessas histórias fontes sublimes de energias, de ensinamentos, de orientações, assim como a codificação, assim como a literatura básica de Kardec. Também, na obra do Chico, nessas histórias, podemos e devemos, o quanto antes, buscar essa bússola que nos aponta um norte. E qual é o norte? É o caminho do Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, lembram-se? Esse é o caminho. E aí, evoluindo um pouco mais nessa exposição, as reflexões que tivemos ao longo dos dias preparando esse material, das reflexões que tivemos, uma ficou muito forte, batendo no coração, na alma, que é o seguinte: é uma provocação à reflexão. Meus irmãos, vale a pena arcar com os altos custos, com o alto preço que a mágoa, que a intolerância, que o desamor, que a falta de caridade, que a falta de atenção para com o próximo nos cobra alma e corpo nas nossas existências? Vale a pena seguir alimentando esse tipo de sentimento? O custo disso é ou não é alto demais? A máquina de costura, entre aspas, que devemos comprar para oferecer ao próximo que nos magoa, vai sair, meus irmãos, muito mais barato do que tratar de toda a mancha escura que vai invadir o nosso coração e que pode passar para o corpo físico. Vai sair muito, infinitamente mais barata. Por isso é fundamental, então, exercitarmos diariamente, nas menores situações do cotidiano, aquele movimento de relevar. Veio uma palavra mais áspera na nossa direção de algum irmão? Releva. Torne-se empático, pense, não, esse irmão está falando isso para mim porque ele talvez não esteja bem. Esse irmão pode estar fazendo isso que está fazendo para mim
porque talvez na vida dele alguma coisa esteja muito desconjuntada, muito desequilibrada, fazendo com que ele, coitado, faça esse movimento de nos atingir, de nos agredir. Vale a pena estimular esse tipo de pensamento e de comportamento, até porque nós já fizemos o mesmo na direção contrária. Nós já precisamos muito em existências passadas, e nessa mesmo, estamos precisando e muito da paciência, da tolerância, da compreensão de alguém, em função dos nossos erros. E, meus irmãos, um outro ponto também muito importante de lembrar, associando com o alto custo da manutenção da mágoa, as reuniões mediúnicas de hoje em dia. Muitos irmãos nossos, desencarnados, muitos, queridos irmãos sofredores, procuram um atendimento nas reuniões mediúnicas. Por quê? Porque eles estão sofrendo tremendamente ainda, por anos, décadas, séculos a fio, por não terem feito esse exercício da compra da máquina da costura, por não terem feito esse movimento de perdoar, de relevar, de pensar, não vou entrar nessa briga, não vou comprar essa mágoa, porque não vai me fazer bem. E aí então as reuniões mediúnicas, filas de atendimento para esclarecer esses irmãos, para explicar a eles a importância do perdão, a importância de relevar as atitudes agressivas que possam vir da parte de outros irmãos. E aí fica uma outra pergunta, uma outra reflexão para todos nós. Queremos nós aqui, encarnados, continuar alimentando toda essa psicosfera ruim e desencarnando, errarmos pelos espaços espirituais com esse tipo de sentimentos? Não, certamente não queremos isso. Fica aqui o convite, com base nesse exemplo da noite de hoje, para que todos nós pensemos com muito carinho nas atitudes que venham a fazer frente a todo sentimento escuro que tenhamos no peito. E nesse sentido, trazendo para um tema bastante corriqueiro e seguindo nas provocações de reflexão, fica a pergunta: como anda o nosso balanço contábil espiritual? Como é que está o ativo, como é que está o passivo? Tem lucro ou tem prejuízo? Tem mais mágoa? Tem mais intolerância? Ou tem mais paciência, tem mais empatia e tem mais caridade? Estamos entregando máquinas de costura? Estamos entregando perdão? Estamos entregando o amor e a caridade dos quais nós precisamos e muito também para nós? Ou, meus irmãos, estamos acumulando saldo devedor? Ou estamos tingindo de vermelho, os contadores vão entender bem, tingindo de vermelho o nosso balanço contábil espiritual, apurando que temos prejuízo. Por quê? Porque estamos alimentando demais esse sentimento, sem buscar concórdia, sem buscar o carinho, sem buscar o amor, a fraternidade, que é o que o Cristo espera de nós. Essas reflexões são fundamentais, são absolutamente fundamentais. E são ainda mais fundamentais nesse momento de transição planetária. É recorrente. Sempre procuramos trazer esse tema, seja qual for a temática da exposição, porque esse momento é absolutamente decisivo. A Terra está vivendo um momento de transição, ela está saindo de um patamar de expiação e provas, duro, complicado, cheio de lutas. A gente sabe, cada um de nós tem as suas, mudando então para um patamar de regeneração, aonde ainda teremos lutas, sim, mas teremos muito mais força, porque estaremos passando por uma convalescença, estaremos melhorando, buscando mais saúde, mais musculatura espiritual para seguir na jornada. Então, nesse momento crucial de transição planetária, mais do que nunca nas nossas existências, precisamos tomar partido, tomar atitude, sermos cristãos e sermos espíritas. E eu falo isso olhando para todos vocês, e se tivesse um espelho aqui, eu falaria olhando para mim mesmo. Todos nós precisamos tomar essa atitude. Qual é a atitude? De irradiar concórdia,
irradiar paciência, irradiar gentileza e começar a fazer isso nas situações mais corriqueiras do dia a dia, no trânsito. Pega um exemplo, o trânsito. O trânsito é uma arena de lutas onde podemos exercitar a gentileza, exercitar o carinho por aquela pessoa que está atravessando a rua, por aquele irmão que se equivocou, não sinalizou e acabou nos fechando. Assim como o trânsito, tantas outras arenas de luta. Falamos do trânsito porque é um exemplo muito fácil de linkar. Cada um de nós aqui, eu inclusive, lembramos situações onde poderíamos ter sido mais gentis, mais caridosos. E isso, meus irmãos, essa necessidade de tomarmos partido, ela é tremendamente importante, porque trata-se de depurarmos o nosso meio ambiente, o nosso meio ambiente espiritual. Sim, porque no entorno de todos nós existem energias fantásticas fluindo, indo e vindo, e que se nós alimentarmos esse meio ambiente espiritual com sentimentos de mágoa, com sentimentos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, motivados por interesses pessoais, às vezes inenarráveis, tudo isso contribui para que nós poluamos esse meio ambiente espiritual. E, por consequência, tudo acaba impactando no físico, esse comportamento também contribui para que o nosso combalido meio ambiente físico do planeta também sinta os efeitos, porque ele sente. Nosso comportamento, hoje em dia, se faz sentir também no meio ambiente físico. Tudo isso, então, já encaminhando para o final, tudo isso, então, nos remete ao quê? À necessidade de mudança de atitude, mas também ao pensamento. A questão do pensamento. Porque é no pensamento que nasce todas essas palavras, atos, que nós jogamos no nosso entorno e que nem sempre são positivos. E aí, nesse instante, meus irmãos, eu peço a ajuda de Kardec, Livro dos Espíritos, na pergunta 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Porque todos nós pensamos e fica conosco. É raro a habilidade da leitura de pensamento entre nós desencarnados. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. É pelo pensamento que nós podemos começar, então, a trilhar esse caminho de uma retomada de atitude, de uma busca de uma nova atitude, de um posicionamento melhor para com o próximo e, por consequência, para conosco mesmos. É no pensamento que nascem as palavras e que nascem as atitudes. E é pelo pensamento que emitimos energias que nós conhecemos ainda muito pouco e energias que vão longe. O pensamento move energias que viajam a velocidades superiores à velocidade da luz e que tem um poder muito grande. Então imagine, cada um de nós emitindo pensamentos de paz, de luz, de concórdia, de serenidade. Seríamos ou não seríamos capazes de mudar Criciúma? Vamos começar por nossa cidade. E a partir de Criciúma, o Estado. E a partir do Estado, o Brasil. E a partir do Brasil, o mundo. Seríamos ou não seríamos capazes, pela emissão de bons pensamentos, palavras e atos, mudar o mundo? Poderíamos sim. É isso que o Cristo espera de nós. Meus irmãos, então agora encaminhando realmente para o final, aqui nas telas iniciais apareceu uma fala do Chico interessantíssima que diz respeito diretamente ao tema de hoje. Eu tentei transcrever, talvez tenha errado uma palavra ou outra. Frase do Chico: a dor não é motivo para outra dor. A lágrima não é motivo para outra lágrima. A mágoa não é motivo para outra mágoa. Só o riso, o amor, a alegria, o prazer merecem revanche.
Só eles merecem revanche. O resto, meus irmãos, é perda de tempo. Mais ainda, o resto é perda de vida. Palavras do Chico. Então, meus irmãos, de coração, que os ventos divinos varram as nuvens da mágoa, do orgulho, da vaidade e do egoísmo de nossos céus íntimos. E que o nosso céu íntimo seja pleno de paz. A paz do nosso Mestre. Que essa paz esteja conosco sempre. Que assim seja. E assim agradecemos o nosso irmão Roberto pela explanação da noite, que nos convida a tantas reflexões. E ele puxou como exemplo um slide dos que passavam antes da palestra, e nós lembramos de outro que dizia assim, mais ou menos essas palavras: se queres mudar o mundo, muito justo, muito digno, mas começa a mudança transformando a ti mesmo. E como é que nós transformamos a nós mesmos? Seguindo o exemplo que o nosso irmão falou na palestra de hoje. E que a espiritualidade superior possa permanecer com o nosso irmão Roberto, que ele continue trabalhando, estudando e possa nos trazer novas mensagens. E neste momento, como forma de caridade, vamos irradiar as nossas melhores energias para aquelas águas que se encontram nas bancadas, que elas se tornem remédio para os nossos corpos físicos e espirituais. Vamos vibrar também pelos nomes que se encontram nas urnas, pelas intenções que cada um de nós trouxe nesta noite, seja por nós, seja por outrem, pelos nossos irmãos que sofrem com as doenças físicas, seja em casa, no leito de um hospital, onde estiverem, por aqueles que estão sofrendo a separação de um ente querido, os que partiram deste mundo, os que começam uma nova jornada neste planeta. Vamos vibrar também pela nossa cidade, pela nossa pátria, pelo nosso planeta. Que a bondade e a misericórdia divina se faça presente sobre cada um de nós. E neste momento, vamos nos preparar para o passe. Esse que é um momento tão íntimo entre nós e a espiritualidade superior, onde reabastecemos as nossas energias, onde recebemos os fluidos salutares, que vão reorganizar o nosso aparelho físico e espiritual também. Mesmo sendo tão devedores, o Pai nos ama. E por esse amor e por todas as oportunidades que Ele nos dá a cada dia, agradecidos nós elevamos o nosso pensamento e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder e é a glória hoje e sempre. Que assim seja. E assim, nós damos por encerrados os trabalhos desta quinta-feira no Círculo da Luz,
desejando aos irmãos